Olá, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, trazendo um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 93, baseado em Tito 1, de 15 a 16, Coisas Puras. É isto aí, vamos ver o que nós podemos discutir com base nesse tema. Sim, obviamente tem a ver com as religiões, né? Lembrando sempre que a minha base é cristã protestante, batista avivada, seria mais ou menos nessa linha, mas, como eu sempre tenho dito, respeito às demais religiões, mas hoje nós vamos falar um pouco até sobre muitas religiões, embora focado sempre no cristianismo. Coisas puras, as pessoas das religiões, das diversas religiões, tendem a achar que é certo, né? Muitos dizem, eu estou certo, o outro diz, eu também estou certo, e o outro também, e assim por diante. Assim, pegando as duas principais religiões do nosso país, a católica e a protestante, na visão cristã, que é o que temos, sabemos que tanto uma quanto outra tem acertos. Eu vou começar pelos acertos, mas sabemos também que tem erros e falhas, e não só nessas religiões, mas também nas demais religiões. Nós vamos ter pessoas que erram, que acertam, né, que fazem coisas boas e alguns que fazem coisas ruins, e nós sabemos disso. Eu acho que a pessoa que defende até mesmo a sua própria religião, dizendo que é a melhor de todos, a melhor de todas, e esquece de olhar para as falhas que comete nas questões internas da religião ou da igreja, está cometendo um erro muito grande. É como muitas pessoas que se acham que já são quase querubins, né? Existe uma brincadeira que nós temos no meio evangélico, de quando a pessoa se santifica demais, sabe? Se diz que é bom demais, fala, eita, tá quase chegando a querubim, né? Querubim, se vocês não sabem, na hierarquia dos anjos, é um dos mais altos níveis dos anjos no reino dos céus. Os querubins é que louvavam e glorificavam o nome de Deus, e certamente alguns deles, na queda dos anjos, também desceram uns querubins. Entre eles, né, Satanás, o nosso inimigo, né, o nosso adversário principal, ele era um querubim, né? Tem muita gente que acha que o diabo é um bicho horrendo, né? As figuras que se coloca é um bicho vermelho, de chifre, de rabo grande, com aquela asa terrível, né? E pode ser. Eu não tenho sensibilidade para avistar anjos. Não lembro dos meus 59 anos de idade que eu tenha avistado um anjo com os meus próprios olhos, né? Por necessidade, já tive, né, sonhos, já tive, mas assim, nada que me mostrasse um anjo, ver, né, a forma de um anjo na minha frente. E não desmereço as pessoas que dizem que já viram. E aí, aqueles que dizem que já viram, alguns dizem que não é exatamente assim. Aquele bicho horroroso que eles, né, que as pessoas costumam montar. Não deixou de ser um anjo. E um anjo é um ser de luz, é um ser de uma certa beleza. Mas não quero entrar aqui nessa questão da angiologia, né, no estudo dos anjos. O meu estudo é de coisas puras. O porquê que eu coloquei esse título no sermão e por que eu comecei a falar sobre os defeitos das igrejas e os acertos das igrejas, que todas os têm. Porque algumas pessoas se vangloriam de acertar e dizem, eu sou bom, eu sou honesto, né? eu sou puro, eu não erro. E aí, quando a gente vai fazer o filtro direitinho, não é exatamente assim a realidade. Assim como as religiões e as igrejas, eu não boto nem religiões, mas as igrejas, há muitas igrejas, tanto católicas quanto protestantes, quanto também as outras religiões, os outros tempos, e as pessoas nos outros tempos, alguns às vezes se vangloriam de ser perfeitos ou extremamente aperfeiçoados, quando nós sabemos que estando aqui na terra, vivendo as coisas que nós vivemos, passando pelas coisas que nós passamos, estamos sujeitos aos erros e às falhas, e infelizmente, eu também digo isso para mim. Se vocês me perguntarem, pastor, você erra, eu já tenho uma resposta boa, uma resposta muito interessante e inteligente da minha parte. Eu não desisto, eu não desisto de tentar acertar, eu insisto em querer acertar, eu busco acertar, mas acertar é uma outra conversa.
E o que às vezes nós percebemos é que eu vou colocar nas religiões como um todo, e aí, ou se a gente quiser focar na religião cristã no Brasil, eu digo assim, que é um esforço que um faz e o outro faz para se superar nas falhas e nos erros, mas querem se superar e fazer coisa errada. E assim, é terrível isso às vezes. E digo para vocês, tanto do lado quanto do outro, tanto os pastores quanto os padres, às vezes também cometem falhas grotescas às vezes. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm dificuldades, eu vivo isso por mim mesmo. Como eu digo, eu não sou perfeito, a gente vai buscando se aperfeiçoar, buscando melhorar, e como eu falei, buscando acertar, mas falha, e tem que... O mínimo que eles deveriam fazer, esses líderes, tanto padres como pastores, é reconhecer o erro e dizer assim, eu falho mesmo, eu sim, não desejo, não quero, mas acontece. Deixar de hipocrisia, porque tem gente que está cheia de hipocrisia, muita mentira, né, forjando e mentindo com relação a um comportamento que na realidade não é um comportamento padrão, baseado na Bíblia, baseado nos preceitos da Bíblia, naquilo que Jesus Cristo exige e pede de cada um de nós. A nossa busca é imitar Cristo Jesus. Essa é a nossa busca. Conseguir é um esforço que fazemos a cada dia. Mas você mentir sobre isso, eu acho que é mais irritante. Você vê uma pessoa que você sabe que roubou. E roubou, que eu falo assim, corrompeu-se, ou fez alguma coisa inadequada, ou que falhou, vamos botar assim. Sabe que falhou e depois fica dando uma de santarrão. Isso é irritante, isso é chato. Né? Porque assim, nem todo mundo é tolo. As pessoas têm discernimento, sabedoria. Uma boa parte das pessoas tem discernimento e sabedoria. Não adianta tentar enganar uma pessoa que é de olho crítico, de olho afiado, no sentido de que vê as coisas. E a pessoa fica mentindo com relação a certas coisas. Pelo amor de Deus. E tem uns que dizem, não, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Na realidade não é bom coisa nenhuma, isso é pura hipocrisia. E nós precisamos, no meio religioso, no meio cristão, no Brasil, nós precisamos parar com a hipocrisia. Isso já ajuda muito quando a gente para com a hipocrisia. Até porque a gente começa a se observar, olhar para dentro de si e ver. Há muita coisa que eu preciso mudar na minha vida. E mudar, obviamente, buscando mudar para melhor. Eu creio, né, que esse tem que ser o propósito cristão, daquele que segue a Cristo Jesus, buscando imitar a Cristo Jesus, melhorando a sua vida o tempo todo. Então, coisas puras tem a ver com, sabe, você buscar ser puro como Cristo Jesus. Foi uma busca continuada do dia a dia, para que você se mostre um pouquinho melhor a cada dia, mais próximo da luz. Existe um que a gente usa muito como referência: quanto mais próximo da luz você está, mais você percebe suas falhas, e o ideal é que você, olhando as suas falhas, você busque corrigi-las para que você caminhe cada vez mais puro, mais limpo daquilo que são as coisas equivocadas e erradas, os pecados, né, e as coisas são ruins que existem no mundo. O mundo já nos agride, no sentido de que ele abre brechas para que as pessoas caiam em armadilhas as mais diversas possíveis. Quer que eu dê um exemplo para vocês de coisinhas pequenininhas que nós falhamos o tempo todo e às vezes não percebemos? Quantas vezes algumas pessoas, não estou dizendo todos vocês, mas alguns de vocês, às vezes recebem um troco errado e não devolve o troco, ou recebe um dinheiro a mais quando você trabalha numa empresa e não fala com a pessoa se está pagando a mais, né? É estranho isso, mas isso, meus irmãos, infelizmente acontece. E quem são aquelas pessoas que de repente, estando lá na estrada, está na situação, vê que o carro realmente está com problema no carro, ao invés de, sei lá, de dizer assim, olha, eu errei mesmo, eu falei, você é um policial, essa é a sua função, então se você quiser, fique à vontade, você tem o direito de multar, e eu tenho a obrigação de ficar calado mesmo, porque não, ao contrário, você vê uma brecha, a pessoa, na realidade, você percebe que às vezes o cara, infelizmente também tem isso, né? Aí vamos ver o outro lado, porque tem cristão na Polícia Rodoviária Federal, tem cristão na Polícia Militar, tem cristão na Polícia Civil, tem cristão
nas áreas jurídicas, tem cristão nos comércios, tem cristão nas áreas educativas, tem cristão, obviamente, dentro das igrejas, né? Tem cristão em tudo quanto é lugar, nas indústrias. Então, às vezes, quando você está conversando com a pessoa, você vê que é uma insinuação. E eles falam, mas o cara é cristão, não vai fazer isso. Oh, meus amados, eu gostaria de que isso fosse pleno da verdade, mas desculpa, eu não sou cego. Eu até uso óculos um grau muito alto, mas a gente percebe. E vocês entenderam falar, não sou cego, eu não sou cego na mente, principalmente. Eu percebo quando uma pessoa vem com a má intenção, quando a pessoa joga, né? Joga, a gente não fala, como é que fala, a pessoa joga um H, né? Pois é, a gente não deveria cair nisso, não deve cair nisso. Mas nós sabemos que tem pessoas que corrompem e se deixam corromper. Isso, obviamente, é o máximo da hipocrisia dos crentes, que às vezes, dos evangélicos crentes, também dos cristãos lá, dos cristãos católicos, que às vezes querem ficar dando moral para cima das pessoas que não visitam as igrejas, que não estão frequentes no cristianismo, que até pertencem às outras religiões. Então você quer, sabe, apontar o dedo para um outro que pertence a outra religião ou não, e esquece que você também, né, não é exatamente um querubim, né, como eu falei logo um pouco antes da minha fala. Então assim, todos nós estamos sujeitos a ter esse tipo de problema. A gente tem que buscar melhorar o tempo todo, e para isso é melhor, ao invés de você ficar olhando para a janela do vizinho, parecendo que tem um grão de poeira, cuidado para que na realidade você não esteja olhando através da sua própria janela, que está toda empoeirada, e achando que a do vizinho tem poeira. Tem que tomar cuidado com isso. Olha para si, meu irmão, olha para si e melhora, melhora e melhora. Esse é o nosso propósito em Cristo Jesus. Vamos trazer mais alguns outros exemplos com relação às coisas do nosso comportamento que às vezes nós falhamos. Eu falo nós, né? Eu também sou um ser humano como vocês e sujeito a essas quedas. Quando nós tratamos as pessoas, em outros sermões eu falei sobre isso, quando um pai trata o filho e distrata o filho, quando o filho distrata o pai, desonrando o pai, quebrando um dos mandamentos, honrar pai e mãe, né? Para que seus dias sejam longos. Também quando as pessoas distratam os trabalhadores, ou quando você na realidade não paga de maneira justa aquilo que um trabalhador que é esforçado merece. Assim como também na hora de fazer certas coisas, você não tem um cuidado, um esmero de produzir conforme você está recebendo o seu salário. A pessoa fica escorando, fica fazendo certas coisas, fazendo hora, como a gente fala, perdendo tempo, na verdade, com coisas que não são daquele que é do trabalho, do foco do trabalho. Então, assim, em tudo isso nós falhamos. Esse tipo de coisa não cabe a um cristão. Não cabe às pessoas que dizem que são cristãos e que seguem a Cristo Jesus. A ideia da gente é olhar tudo isso que está diante de nós, na produção, na indústria, no meio do acadêmico, na área do comércio, na área jurídica, na área pública, que você exerça a sua função da melhor forma possível, sim, clame por melhores salários. Então não tenho nada contra isso também, eu acho que isso pode ser feito, para que você seja bem remunerado, para que haja justiça de um lado, do você fornecer a sua mão de obra, e do outro que você seja pago conforme você ofereceu a sua mão de obra. E com relação às outras coisas também, o nosso relacionamento com os parentes, o nosso relacionamento com terceiros, que seja na linha da justiça, da verdade e do amor, principalmente do amor. A fé, a esperança, mas no final, o mais importante é o amor. Que a gente entenda que esse amor é inclusive isso. Algumas pessoas dizem assim, eu amo meu trabalho, eu gosto tanto, amo, e fala assim mesmo, amo meu trabalho. Se você ama o seu trabalho, se você respeita os seus patrões, você tem que mostrar isso trabalhando corretamente. E aí tem aqueles que falam, eu amo meus empregados, chega lá na mídia, né, para fazer propaganda da empresa, fala assim, eu amo os meus empregados, a minha empresa é que melhor trata bem os empregados. E na realidade, se for fazer uma entrevista com os empregados dele fora da presença dele, a resposta não vai ser exatamente essa. Meus amados, é o nosso comportamento que mostra que nós somos puros ou não puros. Coisas puras, como diz no texto de Tito, e que eu peço para vocês leiam, para que vocês compreendam por que eu estou falando nesse formato, nessa voz, e tem esse formato, esse resumo de sermão, que nem é o sermão todo.
que também peço que vocês leiam depois lá no Sermão à Disposição.blogspot.com, que é o meu blog, onde está escrito meus mais de 130 sermões. Peço a vocês que também dêem uma observada lá. Lembrando que esses vídeos estão sempre soltos. Dentro dele você pode, depois de assistir, deixar o seu like, fazer sua inscrição e multiplicar ele para outras pessoas. Já agradeço a vocês pela audiência, pela paciência de vocês. E eu acredito, eu espero que vocês tenham entendido. Aí vai precisar ler o texto, repito. Entendido porque tem o título de Coisas Puras, que nós precisamos fazer e realizar e ser puros naquilo que nós fazemos, linkados e vinculados a Cristo Jesus, no Evangelho, mostrando que nós representamos o reino dos céus. Este é o sentido, essa é a minha vontade e no final eu digo, nos vemos no próximo vídeo.